galera do segundo ano, vamos para a nossa aula sobre o realismo. A gente já começou a introduzir o assunto em sala, ok? Vocês já fizeram os exercícios comigo sobre o realismo e naturalismo. Então, o realismo e naturalismo foi a escola literária que sucedeu o romantismo. O romantismo ocupou a primeira metade do século XIX na literatura portuguesa. O realismo vai entrar a partir da segunda metade do século XIX, tanto em Portugal quanto no Brasil, ok? Vamos fazer uma rápida revisão do que a gente viu em sala de aula? Qual foi o contexto histórico do realismo-naturalismo? Meados do século XIX, reflete as profundas transformações econômicas, políticas, sociais e culturais dessa época, como todo movimento literário. Não tem como dissociar literatura e sociedade, literatura e economia, literatura e política, tá tudo num bolo só, tá? A arte é vida. Pautada no modelo industrial, a massa operária se avoluma. Então aqui a gente já tem um crescimento das indústrias, um crescimento do proletariado. Então a organização social, ela se reconfigura, tanto no Brasil quanto em Portugal. No Brasil, dois fatos marcaram esse período: a abolição da escravatura e a proclamação da República. Lá no romantismo, nós tivemos dois fatos históricos marcantes também no início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, que foi a independência do Brasil e a chegada da família real. Aqui a gente já muda o contexto, A gente tem a abolição da escravidão, que vai entrar na temática de diversas obras brasileiras, e a proclamação da República. No campo das ciências surgem diferentes teorias para explicar a natureza humana, teorias filosóficas e teorias científicas. O que isso tem a ver com o realismo? Essas teorias vão embasar o fazer literário. Então os artistas, os escritores, eles vão se pautar nessas teorias para criar seus personagens, criar os seus enredos. Que teorias eram essas? Então, primeiro, o positivismo, que a gente já viu na aula de Auguste Comte, o socialismo científico de Karl Marx, o evolucionismo de Charles Darwin e o determinismo. Aqui eu vou falar um pouco mais, porque as nossas obras naturalistas, de cunho naturalista aqui no Brasil, se basearam muito no determinismo. O homem é determinado por influências do meio em que se desenvolve. Então, o meio social em que o personagem se desenvolve vai influenciar, vai marcar as atitudes que ele vai tomar dali por diante, em sua vida. Ele vai ser totalmente marcado pelo meio. Isso as obras deterministas, as obras naturalistas vão falar com muita propriedade. Na literatura, o marco inicial do realismo, foi o livro Madame Bovary, do francês Gustave Flaubert, Foi o marco do realismo europeu, ok? No Brasil, mais tardiamente, lá em 1881, Madame Bovary foi lançada em 1857. No Brasil, a primeira obra de cunho realista apareceu em 1881, com nada mais, nada menos que Machado de Assis e Aloysio Azevedo. Inauguraram a escola realista naturalista com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, e o mulato Aloysio Azevedo. Ok, pessoal? O que foi então o realismo? Primeiro, como ele sucedeu o romantismo, ele foi uma reação contra o movimento romântico. O romantismo era a apoteose do sentimento, da subjetividade. Já o realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem. Enquanto o romantismo era pura idealização, o realismo era denúncia, era crítica à sociedade, ok? Essas falas aqui são do escritor realista mais importante português, o Eça de Queiroz. E o naturalismo? Tem diferença? Realismo tem diferença para naturalismo? Sim, tem diferença. É uma tendência dentro do realismo. O naturalismo é a exacerbação do realismo. Um realismo exagerado. Revela aspectos naturais, instintivos e biológicos do homem e da sociedade. Então, enquanto o realismo revela um homem social, o naturalismo revela um homem natural. Natural em
seus instintos, em seus desejos, em suas necessidades. E a gente vai ver essas diferenças na aula de hoje. Quais foram as características gerais, tanto das obras realistas quanto das obras naturalistas? O objetivismo, eles procuravam negar aquele excesso de sentimentalismo romântico. O universalismo, a procura por uma linguagem universal, ao passo que o romantismo, a linguagem, o tratamento, a temática era local, tá? No realismo a gente tem uma temática universal. Materialismo, em oposição ao sentimentalismo romântico. Preocupação com o presente, com o contemporâneo, diferenciando do romantismo que se preocupava em valorizar o passado histórico, os feitos gloriosos dos nossos índios, no caso aqui do Brasil, e na literatura portuguesa, os feitos gloriosos dos cavaleiros medievais. Então, o realismo vai se preocupar com o homem de hoje, com o tempo presente, certo? Outra característica, mais importante característica, marquem aí, escrevam aí no material de vocês, denúncia social, tá? Então aqui o artista, o literato, o escritor vai pegar a sua obra literária, o seu texto, vai aproveitar esse momento para falar de uma mazela da sociedade, tá? Desnudamento da burguesia, temas preferidos: adultério, traições, corrupção no clero, hipocrisia, falsas aparências. Tudo aquilo que não aparecia no romantismo, que o romantismo não mostrava, o realismo vai mostrar. Aquele casamento que não deu certo, o porquê daquele casamento não ter dado certo, aquele padre corrupto, o padre que namorava a freira, enfim, todos os setores da sociedade vão ser alvo da crítica dos escritores realistas e naturalistas. Análise psicológica e social dos personagens. Então aqui a gente vai ter um aprofundamento mais psicológico desses personagens, principalmente com essa de Queiroz e Machado de Assis. Os personagens deles serão bastante complexos, né? Serão estudados na literatura posterior até os dias de hoje. E o descritivismo, né? Principalmente nas obras naturalistas, esse descritivismo é muito importante, descrição detalhada de cenas e ambientes. Também a gente vai perceber muito essa junção de fragmentos descritivos inseridos nos textos do realismo, ok? O anti-herói, a figura do anti-herói. Lá no romantismo a gente tem o herói, a heroína, né? A Iracema, o Guarani, a Senhora, a Lucila, né? Cada um a seu modo representava um tipo social, né? E eram heróis ali na sua área, dentro do seu campo, né? Dentro do seu ambiente. Aqui a gente vai ter a figura do anti-herói. O vilão vai mostrar as garras, ele vai aparecer, ele vai ter uma justificativa. Então, o realismo é um movimento que institui definitivamente a figura do anti-herói como protagonista das narrativas. Então, é aquele personagem que ele não é bonito, ele não faz as coisas certas, socialmente aceitas, mas que ele cai no gosto do leitor. Então, ele vira o anti-herói, tá? Quais são as diferenças, então, do romance realista para o romance naturalista? O romance realista foi cultivado no Brasil por Machado de Assis, é uma narrativa mais preocupada com a análise psicológica, fazendo crítica à sociedade, a partir do comportamento de determinados personagens. Então, o romance realista a gente tem análise psicológica e crítica social, tá? E o naturalista foi cultivado no Brasil por Aloysio Azevedo, é uma narrativa marcada pela forte análise social, tá? O comportamento social daquele indivíduo inserido num determinado meio que influenciou esse comportamento, valorizando o coletivo, a coletividade. Uma das grandes obras do naturalismo no Brasil foi O Cortiço, que a gente vai falar mais na frente num momento oportuno, tá? Valorizando então o coletivo e as manifestações instintivas dos seres, tá? As necessidades básicas, naturais, biológicas dos seres humanos vão aparecer nas obras naturalistas. Aqui eu trouxe um fragmento, né,
de uma obra de Machado de Assis, Memória Póstuma de Brás Cubas, que a gente pode ver tanto características realistas quanto características naturalistas. Observem bem o princípio, o início, a dedicatória do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então a obra foi escrita, pós-morte, por isso póstuma, e ele dedica ao verme que roeu as suas carnes. Então a gente tem aqui algo de natural, de biológico, nesse fragmento. Aqui um outro fragmento de romance naturalista, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Então aquele aglomerado de pessoas que dividiam o mesmo espaço, moravam parede com parede, dividiam às vezes o banheiro, a mesma pia de lavar o rosto, a mesma pia de lavar a roupa, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo, Assim começa a obra O Cortiço, já traçando também características naturalistas. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês um quadro, uma tela de Belmiro de Almeida, pintada em 1887, que ilustra essas características do realismo que eu falei com vocês até aqui. Então a gente vê um homem, uma mulher, um casal, numa casa bastante bagunçada, parece assim um lar desfeito, que houve uma briga, porém ele se mantém com um ar de superioridade, altivo, bastante pleno, pensativo, parece que não está se importando muito com o sofrimento da mulher. A mulher caída ao chão, demonstrando tristeza, sofrimento, parece que está chorando aqui. Ao lado dela, uma flor que representa a feminilidade, também despetalada, dilacerada, demonstrando aí uma similaridade de sentimentos. Então essa obra ilustra bem, que o realismo ele procurava mostrar a realidade da vida em sociedade, da vida social, da vida conjugal dos casais, ok? E com isso a gente termina a nossa aula e a próxima nós vamos falar sobre o realismo em Portugal.